Irmãos, nosso texto base de hoje está no livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, a história de Jó nós já conhecemos, né? E já ouvimos muito falar sobre Jó, sobre a sua paciência, mas a paciência que relata de Jó é apenas mais uma virtude deste homem que tinha muitas virtudes. Ele possuía muitas virtudes que agradavam a Deus. E ele começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, ou em algumas traduções está íntegro. Então Jó, ele não se corrompia. Ele era uma pessoa que não se corrompia, ele não se deixava levar. Naquilo que ele acreditava, ele era sincero. Ele era reto, quer dizer, ele tinha um posicionamento. E naquilo que ele acreditava, ele se mantinha. Aí ele diz: temente a Deus. Jó era temente a Deus. E como tem faltado pessoas tementes a Deus, verdadeiramente, não tementes a Deus só de palavra, mas temente a Deus de verdade. E, irmãos, Jó temia Deus verdadeiramente. Como que eu posso afirmar isso para vocês, que Jó verdadeiramente temia Deus? Porque o próprio Deus fala isso de Jó para Satanás. Viste meu servo Jó? Ele é isso, isso e isso. Ele repete a mesma coisa que tem no começo aqui, no primeiro versículo que a gente leu. Então, se Deus está falando que ele era temente, não tem mais dúvida alguma. Ele era um homem temente a Deus. Temente de verdade. Né? E se desviava do mal. Quer dizer, o que é se desviar? O que a gente entende por se desviar? Não andar no mesmo caminho. O mal está aí, a gente, corta a volta, né?
A gente se desvia, né? A gente corta a volta do mal. E Jó era isso. Ele era um homem diferenciado. E aqui diz que ele tinha muitos bens. E na época ele tinha bens numa quantidade maior do que os outros. Diz que ele era o maior ali da sua região em bens. Ele era um homem riquíssimo. E Satanás usa isso para dizer, não, mas ele só te teme por causa que você tem abençoado a vida de Jó. Então, nós vamos ver algumas coisas sobre Jó, para nós entendermos também qual a nossa posição. Porque muitas vezes nós enfrentamos lutas também, iguais de Jó. Talvez não tão trágicas quanto as de Jó, mas nós também passamos por adversidades na nossa vida. E o que vai fazer a diferença é como nós passamos pelos momentos difíceis da nossa vida. Porque circunstâncias difíceis todos nós vamos passar, irmãos. Problemas, lutas, tristezas, desilusões. Então, a maneira que a gente se mantém, a postura que a gente tem diante de Deus e diante das pessoas é que faz a diferença na nossa vida. Jó era um homem como eu e você. Jó não tinha um superpoder ou uma coisa maior, digamos assim, do que nós temos. Não, irmãos, Jó era igual a nós. Isso nos mostra, irmãos, que nós podemos sim vencer como Jó venceu, se nós tivermos o mesmo padrão de Jó. O mesmo padrão de Jó. E eu estou falando aqui que o que Satanás fez na vida de Jó foi muito grande. Muito terrível. Ele perde tudo, inclusive a família. Então é algo terrível. E às vezes, irmãos, a gente não passa nem 1 milímetro do que Jó passou, nós já estamos chutando balde. Nós vamos, então, aprender com Jó o segredo de vencer lá na frente, né? O segredo de continuar. E nós vemos aqui, irmãos, que quando Deus fala para Satanás sobre Jó, Satanás sabia exatamente quem era Jó, de quem Deus estava falando. Então, o livro de Jó, ele nos revela muitas coisas. E uma coisa que ele nos revela é que Satanás ele não está no inferno, como alguns pensam. Onde Satanás mora? Lá no inferno. Não. O inferno está preparado para ele. Mas ele não está lá. Aonde que diz que Satanás estava? De passear pela terra. Então, ele estava ali, ó. Lembra como a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão? Ele está sempre, irmãos, ali, ó. Ele nos conhece. Ele nos conhece. Ele sabia exatamente de quem Deus estava falando para ele. Conheces meu servo Jó? Você viste lá meu servo Jó? Claro que eu sei. Mas ele só te serve porque você deu tudo para ele. Então, Satanás sabia exatamente de quem Deus estava falando. Isso mostra, irmãos, que o nosso inimigo, ele sabe exatamente quem nós somos. Ele nos conhece, assim como Deus nos conhece, Satanás também nos conhece. E o que eu quero dizer é que o reino espiritual, ele interfere sim no reino natural. O reino espiritual interfere sim no reino natural. Tem muitas provações, muitas coisas que a gente passa, que não é porque a gente está em pecado. Jó não tinha pecado. Mas ele passou. Por quê? Porque o reino espiritual interferiu na vida dele natural. E o reino espiritual, ele não veio destruir Jó, se materializando na frente de Jó, né? E
Não, onde que ele veio? Com tristeza, com provações, destruindo sua família, destruindo o seu sustento, depois destruindo a sua saúde. Então, tudo coisas que envolvem o natural, mas que tinha o espiritual por trás. Entendeu, irmãos? Então, muitas vezes, coisas que a gente passa, que a gente, às vezes, até pensa, mas é a circunstância da vida. Às vezes, não. Às vezes, não é. Às vezes, é uma guerra no reino espiritual. E que nós sofremos aqui no reino natural. E nós precisamos entender, irmãos. Porque é nesses momentos que se apresenta aquele que realmente serve a Deus de verdade. É nesses momentos, nos momentos de dor, de angústia, de provação, que nós vemos quem é quem. Tem um ditado por aí que fala que você só conhece quem é seu amigo mesmo no momento difícil. No momento que surge um problema, você sabe quem é teu amigo mesmo e quem não é. Porque quando está tudo bem, a gente às vezes tem muitos amigos. Muitas pessoas que estão do nosso lado. Mas precise de ajuda para você ver quantos realmente vão te ajudar. Aqueles que ficarem com você no momento difícil são teus amigos verdadeiros. Aqueles que não ficarem, eles estavam ali só por conveniência. Então, irmãos, a gente sabe, em Provérbios diz que na angústia se faz o irmão, né? Então, a gente sabe quem é realmente que está do nosso lado, é no nosso momento difícil. Porque quando está tudo bem, às vezes, né, é que nem esse negócio de internet, né? Facebook. Eu tenho 3.000 amigos. Hã? Você tem 3.000 colegas, pessoas ali, mas amigo? Você não pode contar que são seus amigos essas pessoas. Porque amigo é aquele que vai estar com você quando você realmente precisar. No momento de angústia. Aquele que ficar no teu lado no momento de angústia, esse, conserve ele ao teu lado. Porque esse vale a pena. Então, assim é nosso agir com Deus também. No momento da angústia é que nós revelamos se nós realmente tememos a Deus ou não. O que tem acontecido muitas vezes? O primeiro problema, a primeira coisa que não dá certo, a gente já, mas Deus, o que o Senhor fez comigo? Então, irmãos, nós precisamos ter consciência. Jó, ele era conhecido de Deus. E ele era tão conhecido de Deus, e Deus tinha tanta confiança em Jó, que falou dele para o inimigo, para Satanás. E ainda deu autorização para Satanás mexer na vida dele. Porque ele conhecia Jó profundamente. Será que hoje, se Satanás pedir para Deus sobre algum de nós, o que Deus vai dizer? O que Deus tem a dizer a meu respeito? O que Deus tem a dizer a meu respeito? Então, irmãos, nós precisamos entender que Jó era um homem normal. A tendência nossa é achar que Jó era um super-homem. Não, irmãos, ele não era. Não existe super-homens. Isso é ficção de desenho animado. Jó era um homem como eu e você, mesmas dores, mesmas coisas, igualzinho. Só que ele tinha características nobres. E a principal delas é que ele temia ao Senhor. E ele se desviava do mal. Ele corria do mal. Você tem noção do que está acontecendo com a gente hoje? A gente não se desvia do mal, a gente parece que corre para o mal.
Nós não temos mais consciência entre o bem e o mal. Está tudo misturado. Está tudo uma coisa só. Irmãos, nós temos que ser prudentes. Quando Jesus fala assim, ó, sejam prudentes, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Olha a grandeza desse ensinamento de Jesus. Simples, sem ostentar, simples, como as pombas, mas prudente. Esses dias no estudo eu falei sobre isso. A serpente, ela sempre está atenta ao que está acontecendo ao redor dela. Muito difícil alguém pegar uma serpente de surpresa. Ela sabe o que está acontecendo ao seu redor. Ela conhece o ambiente que ela está. Nós não estamos mais prudentes, irmãos. A gente está em ambientes que não deveríamos estar, estamos lá e aproveitando ainda. Então, nós não temos nos desviado do mal. A gente tem participado do mal. E aí, o que acontece? Quando vem a provação, quando vem o dia ruim, quando vem a investida maligna, a gente cai. Porque a gente já não estava. A gente não estava vigiando. Jesus disse, vigiai e orai. A gente não está vigiando mais. E é tão fácil do inimigo nos apanhar. E é o que eu falei. Bom, se viesse o próprio diabo, talvez, na nossa frente, nós correríamos dele. Mas ele não vem assim, né? O que ele usa? Ele usa as circunstâncias da vida para nos oprimir. Foi isso que ele fez com Jó. Ele usou as circunstâncias para oprimir Jó. Para Jó chegar ao ponto de falar mal contra Deus. Esse era o propósito de Satanás. Esse é o propósito de Satanás com nós também. O mesmo que ele tinha com Jó. Nos oprimir a ponto de nós dizermos, eu não quero mais esse Deus. Nós precisamos entender isso. É interessante, irmãos, que nós vemos aqui, que diz que os filhos de Jó eram festeiros, né? Os filhos de Jó gostavam de uma festa. E aí, diz o texto, que depois que eles faziam festa, o que Jó fazia? Ia lá de madrugada oferecer sacrifício, porque vai que um filho dele tivesse pecado na hora da festa. Jó, como um bom pai, ele se preocupava com os filhos, se preocupava com a vida espiritual dos filhos, porque um bom pai, ele tem que ter essa preocupação, não só com a vida financeira, profissional, material do filho, mas principalmente com a vida espiritual, porque é a alma dos filhos. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande sobre os filhos. O que você tem ensinado para os teus filhos? Qual a tua preocupação com os teus filhos? É só na área dessa vida? Ou vai além? Só que, irmãos, o que aconteceu com os filhos de Jó? Morreram todos. Sabe por quê? Por mais que um pai ame um filho, e ensine e ore por ele, o pai não pode tirar o pecado do filho. Isso cabe àquele que pecou. Por mais que eu ame meus filhos, não posso chegar diante de Deus, Senhor, perdoa o pecado do Fernando, perdoa o pecado do Rafael. Eu não posso fazer isso, o pecado não é meu. Quem tem que confessar o pecado a Deus é eles, não sou eu. Eu os amo, são meus filhos. Mas eu não posso pagar o pecado deles. Jó achou que sacrificando a Deus pelos filhos, ele estava salvando os filhos. Nós precisamos ensinar nossos filhos no caminho do Senhor e as responsabilidades que eles têm sobre a vida deles mesmos no reino espiritual.
Este foi o problema de Jó com relação aos filhos. Ele achou que ele mesmo podia pagar os pecados dos filhos. E não, a Bíblia diz que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. E cada um é responsável pela sua salvação. Eu amo meus filhos, mas eu não posso salvá-los se eles não quiserem a salvação. Não posso. A salvação na vida deles depende deles. O que eu posso fazer? Ensinar o caminho da salvação para eles. Isso eu posso fazer. Agora, eles é que têm que fazer as escolhas deles por Deus ou não. Então, Jó, ele achou que ele podia resolver o problema dos filhos dele. Não pôde, irmãos. Não pôde. Por isso que Deus não interferiu sobre a vida dos filhos de Jó. Eles tinham pecados. Eles pecavam. Se Jó ia sacrificar lá por causa deles, Jó sabia que eles pecavam. Jó tinha consciência de como eram as festas deles e os limites que eles passavam. Ele tinha essa consciência. E como que eles morreram? Como que foi a morte deles? Onde eles estavam quando eles morreram? Numa festa, todos juntos. Morreu todos juntos, porque estavam todos juntos festejando. Talvez faltou Deus ali no meio desses filhos de Jó, para que eles não pagassem este preço. O que eu quero dizer é que Deus tem compromisso com o filho seu. Tem um ditado por aí, é verdade, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Eu preciso que meus filhos conheçam o caminho de Deus, mas Deus não vai salvar eles por causa de mim. Se eu estiver salva, Deus vai me levar. Se o meu filho não seguir o caminho, Deus não vai levar ele, porque ele é meu filho. Entendam isso, irmãos. E a gente precisa entender isso para saber a responsabilidade que cada um de nós temos com os nossos filhos. Responsabilidade de salvação. Não somente dessa vida. Tem gente que só quer ver o filho bem nessa vida e nunca fala sobre salvação, nunca ensina o caminho de salvação. E estou falando de cristãos, não estou falando de pessoas ali de fora, estou falando de pessoas que se dizem cristãos. O que você tem ensinado para o teu filho? Quais os valores que você tem ensinado para o teu filho? Valores do reino? Ou não, você tem que ser uma pessoa de sucesso. Ah, mas para crescer na empresa eu vou ter que fazer isso aqui. E você, em vez de dizer, não, meu filho, isso aí é errado. Ah, não, mas isso aí não é nada, filho, pode fazer. O que importa é que você vai se dar bem lá na frente. Se dar bem nessa terra e perde a salvação. Nossos filhos só vão ser realmente vencedores se eles chegarem ao céu. Aí eles vão ser vencedores. Nós estamos com uma visão humana. A igreja de hoje está com uma visão humana. Nós sempre incentivamos nossos jovens a estudar, a fazer uma faculdade, a se preparar, a correr atrás. A gente sempre incentiva, né, Júnior? O Ju está aí. Ele sabe, quando ele acabou o estudo dele, ele foi incentivado a estudar, a se profissionalizar. Mas ele foi incentivado também a cuidar da alma dele. Por quê, irmãos? Ele pode ser grande aqui, mas ele precisa de Jesus. Gente, nós não podemos ter essa visão humana. Hoje parece que nós só ensinamos nossos filhos que tem que viver bem aqui. Irmãos, amém, se eles viverem bem aqui, mas eles precisam ir para o céu. O maior legado que eu posso deixar para os meus filhos é a salvação. E é também, irmãos, a certeza de que eu vou revê-los. Às vezes pensa assim, eu amo tanto meu filho, né? Aí você está cuidando da sua vida espiritual, mas não está cuidando da vida do seu filho. Gente,
aqui é 50, 60, 80 anos que a gente vive. Depois é uma eternidade. Eu quero passar a eternidade com meus filhos. Não só 80 anos. Eu quero passar a eternidade. Então, para mim passar a eternidade com meus filhos, eles têm que ir para o mesmo lugar que eu vou. Eles precisam ir para o céu. Jó, ele tinha preocupação com os filhos, mas fica claro aqui no texto de Jó que cada um é responsável por si, por sua vida. Por mais que eu ame meu filho, eu não posso salvá-lo. Eu posso ensinar o caminho, mas eu não posso salvá-lo. Então, irmãos, reflita o que você tem ensinado por teu filho. Quais os princípios e valores que você tem ensinado para o teu filho? E hoje em dia está mais difícil, porque o mundo lá fora está ensinando coisas horríveis. E se você passar a mão na cabeça do seu filho hoje, você vai chorar amanhã. O mundo diz que não se deve educar nossos filhos, né? Tem que deixar. Antigamente, uma criança fazendo pirraça no mercado era a coisa mais feia do mundo. Hoje em dia, tem que ser natural. É o momento da criança. Continua assim, vocês vão ver o momento da criança mais para frente. Quando você disser um não para ela, o que vai acontecer? Irmãos, princípios e valores nunca saem de moda. E se você quer ver seu filho bem amanhã, ensine, corrija hoje. Corrija hoje. Criança precisa de limites. Criança precisa de repreensão. E isso é dever dos pais. Dos pais. Exclusivamente dos pais. Não é de vô, de vó, de tio, de tia, de vizinho. É dos pais. O vô é só para brincar, estragar. A responsabilidade de educação é de pai e mãe. Ah, mas quem cuida do meu filho é minha mãe para mim trabalhar. Ótimo, ela te ajuda, mas quem vai educar é você, não é tua mãe. Então, a responsabilidade de educação é de pai e mãe. Irmãos, e os princípios que você ensina, vivendo, não é falando. Porque tem muita gente que o discurso é bonito, mas a prática... Eu vi um videozinho na internet essa semana, um meme, ri porque é engraçado, mas é a realidade. A menininha falando para o pai que tinha sido expulsa da classe na aula de matemática. Mas você não sabe matemática? Eu sei, pai. Ela pediu quanto era 5 vezes 5. Daí o pai, mas você não sabe quanto que é? Eu sei, pai. Aí, sei que no fim a menina fala um palavrão para a professora. Só que daí o pai da menina fala o mesmo palavrão que ela, antes da menina falar. Então, pai, foi isso que eu falei e a professora me expulsou. Entenderam, irmãos? Por que ela sabia aquele palavrão? Porque ela ouvia do pai. Na casa era natural falar aquilo. E ela simplesmente replicou aquilo que ela ouvia em casa. Então, tem muita gente que fala bonito, mas a prática é feia. Nossos filhos, eles percebem mais a nossa prática do que a nossa fala. Eles olham o que você faz muito mais do que aquilo que você fala. O exemplo é dado mais com as demonstrações do que com as palavras. Às vezes nós temos que nos corrigir primeiro, para depois corrigir os nossos filhos. Primeiro a gente precisa fazer aquilo que a gente quer ensinar para eles. Porque não adianta falar isso e fazer aquilo. Os pais e os pais cristãos precisam ensinar princípios e valores para os seus filhos desde pequenos. Educação. Como está em falta educação nos dias de hoje, gente. Nós temos o Arthurzinho lá em casa e a gente ensinou muito. O Arthur, tudo ele agradece, tudo obrigado vó, obrigado vô, e tudo ele agradece. Hoje nós já estamos colhendo os frutos que a gente começou com ele lá pequenininho. E como que a gente ensinava ele? Fazendo na frente dele. Eu fazia alguma coisa para Isaías, obrigado vó, ou ao contrário.
ele foi vendo a gente fazer. O Fernando liga no telefone para a gente, tchau mãe, te amo. Tchau pai, te amo. Sempre o Fernando faz isso. Toda vez que ele termina uma ligação, ele te amo. E o Arthur convive muito com a gente. E o Arthur tinha uma certa dificuldade em falar eu te amo. Mas ele é um grude com o tio dele. E aí ele começou a ver o tio dele falando eu te amo no telefone. De repente passou a ser algo normal para o Arthur falar eu te amo. Hoje o Arthur fala, acabou aquela barreira que ele tinha. E ele ainda era pequenininho, e ele começou a ver que o Fernando falava. E aí, primeira vez que eu ouvi, ele ligou para o pai dele no telefone, e quando acabou a ligação, te amo. Quer dizer, ele fez igualzinho, ele viu o Fernando fazendo. Então é isso, irmãos, o exemplo. Não adianta você querer corrigir seu filho se você não é exemplo. Você precisa fazer para que seu filho faça também. Para daí você cobrar do seu filho. E Jó, ele tinha boa intenção, mas ele esqueceu que a salvação é individual. Quanto vale a salvação do teu filho e o que você tem feito pela salvação do teu filho? Você tem investido na salvação do teu filho? O que seu filho assiste no YouTube, na televisão? O que seu filho lê? O quanto você tem investido na vida do seu filho? Seu filho pede uma Bíblia, não vou dar, R$50 é muito caro. Compra um carrinho de 150. Valores, irmãos. O carrinho ele vai brincar 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia ele já enjoou. Porque é isso que acontece com criança, né? O brinquedo é gostoso uns 3 dias só, porque é novidade. Depois já... Agora, uma Bíblia, ela é novidade todos os dias. Todos os dias ela se renova. Todos os dias eu consigo um texto novo, uma coisa nova. O que você tem investido na vida dos seus filhos? O que você tem investido na vida dos seus filhos? O que eles veem no YouTube? O joguinho que eles jogam, você está de olho? Irmãos, os comerciais que passam no meio dos joguinhos, tem que ficar de olho, viu? Tem muita coisa no meio desses joguinhos aí, mas tem pai e mãe que não vê a hora da criança ficar quieta. Abençoado o celular, né? A criança tem um piltó, porque daí fica lá 2 horas e não incomoda. Irmãos, que tempo você tem dado para o teu filho? Vai lá, senta, assistir um desenho junto com ele e compartilhe da palavra com ele. Ó, você está vendo o que aconteceu ali? Você viu? E pergunta se ele está entendendo o desenho. É assim que eles vão gravando as coisas de Deus, irmãos. Ó, você viu lá, ele matou o gigante, porque o gigante era contra Deus e tal. Compartilhe, incentive seu filho a gostar das coisas de Deus, porque é difícil gostar das coisas de Deus. As coisas do mundo são melhores, aparentemente. As crianças, a tendência é gostar mais. E hoje em dia, irmãos, está muito fácil as coisas. É joguinho, cada dia tem um joguinho novo no celular. Vocês já pararam para ver quanto tempo seu filho fica em joguinho no celular? E quanto tempo ele tem coisas de Deus durante o dia? Pese na balança. No que você tem investido para os seus filhos? Que tempo você tem dado para os teus filhos? Se você quer a salvação deles, comece a investir já. É já. É assim, ó. Que nem o Benjamin lá no colo da Érica, é já. Levando para a igreja. Ai, mas eu não vou na igreja porque o meu filho dá trabalho na igreja. Em casa ele é um santinho, por um acaso? Comece a levar seu filho na igreja. Comece a ensinar. A igreja é um ótimo lugar para ensinar educação para os nossos filhos, sabia, irmãos? A igreja é um lugar bom para ensinar educação para os nossos filhos. Porque aqui na igreja a gente tem que ensinar eles a respeitar o irmão, não fazer barulho para não atrapalhar o culto do irmão. Então nós vamos inserindo nos nossos filhos valores. A gente vai ensinando nossos filhos a respeitar as outras pessoas. E eles vão pegando isso da igreja aqui, vão levando lá no dia a dia deles, sabia? Na escola eles vão se comportar bem.
vão se comportar bem, porque eles aprenderam aqui a se comportar bem. Repense. O que você tem investido na vida dos seus filhos? É só para essa vida ou é para além? Começa hoje, começa já. Não é para amanhã, não. Então, nós vemos que os filhos de Jó, por mais que Jó sacrificava eles, eles morreram. Porque eles pecavam. Então, tome cuidado com o pecado. O pecado leva à morte. E Satanás não tem dó nenhuma. Satanás não teve dó nenhuma de matar os filhos de Jó. Foi lá e fez e matou todos de uma vez só. Satanás não tem dó de ninguém não, irmãos. Outra coisa que nós entendemos na vida de Jó. Conhecemos a história dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, quando viram a situação de Jó, o que eles falaram para Jó? Eles acharam que Jó estava passando por todo aquele problema, porque ele estava em pecado. Mas Jó sabia da sua vida, né? Mas os amigos acharam que, se aquilo que ele estava passando era consequência do pecado, se ele confessasse o pecado, podia... Eles não estavam errados. Por mais que nós lemos a história de Jó e às vezes a gente fica assim, mas esses amigos de Jó, hein? Que amigo é esse? Irmãos, eles eram amigos sinceros. Eles eram amigos sinceros. E o amigo verdadeiro é aquele que às vezes diz pra gente, você está errado. Isso aí que você está fazendo. Irmãos, isso é amigo mesmo. O amigo só passa a mão na nossa cabeça, cuidado que ele não é muito amigo. O amigo que é amigo, ele fala para nós, ó, isso aqui, ó. Eles, na percepção que eles tiveram da situação, eles acharam que Jó estava em pecado, porque tinha acontecido tanta desgraça, né? Que na percepção deles, Jó estava em pecado. Então, qual o conselho deles? Peça perdão, Jó. Eles deram um bom conselho para Jó, ainda que não era verdadeiro, mas eles não sabiam. Então, às vezes, irmãos, a história de Jó nos mostra que quem sabe realmente do nosso coração é nós mesmos. E ninguém mais, por mais íntimo que seja. Por mais íntimo que seja, quem conhece realmente o nosso coração é a gente mesmo. Meu marido, por mais íntima que eu sou dele, se falar assim, você conhece intimamente o coração do seu marido? Não, eu não conheço, nem ele o meu. Às vezes as pessoas, na ânsia de nos ajudar, às vezes elas falam coisas que não é a realidade. Mas a gente tem que ser fiel àquilo que a gente é. Jó sabia que ele não tinha pecado. Ele não ficou, ai, mas será então que eu pequei? Não, ele tinha consciência. Se você tem consciência do que você está fazendo é certo, independente de quem vai falar para você que você está errado. Você não pode ficar, às vezes aí, não, porque... Quem sabe o seu coração é você. E Deus. Deus sabia do coração de Jó. Por isso que ele falou para Satanás, tu viste lá Jó, meu servo? Homem reto e íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Deus sabia do coração de Jó. E ele sabia tanto do coração de Jó, e tão profundamente, que ele falou, pode fazer. Eu sei que ele não vai errar. Que coisa tremenda isso, né? Eu fico pensando, meu Deus, se nós perdêssemos alguma coisa, como nós reagiríamos com Deus? Jó perdeu tudo, irmãos. Família, seus bens, tudo, sua saúde, e a mulher dele que restou para ele só ficava infernizando ele. Morre de uma vez. Conselho da mulher, amaldiçoa, morre. Vocês entendem? A mulher era a pessoa mais íntima de Jó, mas ela também não conhecia Jó profundamente no seu coração, como Deus conhecia. Deus tinha total confiança em Jó, a ponto de deixar que tudo aquilo acontecesse na vida dele, porque Deus sabia que Jó não ia blasfemar. Que coisa, hein? Que coisa esse Jó. Nós temos blasfemado por tão menos, gente. Uma coisinha que não deu certo. Um negocinho que não saiu como a gente queria, pronto. Nossa, que revolta.
Eu queria trocar de carro, não consegui. Eu queria fazer isso, não consegui. Nossa, o mundo cai. Que valores nós temos na nossa vida? Para Jó, valia mais ele com Deus do que qualquer outra coisa. Isso fica claro na história de Jó. Deus era principal na vida dele. Podia ser família, podia ser bens, podia até a saúde dele. Deus era o principal na vida dele. Pelo que você tem negado Jesus? Eu falo que eu não conheço ninguém que passou pelas mesmas coisas que Jó passou. Por tribulação, por perdas familiares, conheço. Mas tudo assim, esse tumulto de coisas junto, eu não conheço. Mas Jó passou por tudo. Isso nos mostra por que a história de Jó está aqui, irmãos. Para que a gente saiba que tem como a gente se manter firme mesmo, que tudo dê errado à nossa volta. Ainda que tudo dê errado à nossa volta, tem como a gente se manter fiel a Deus. Lembra do estudo semana passada? Escolhas. As escolhas que a gente faz. Jó escolheu Deus. Deus bastava para Jó. Deus era mais importante que a família. Deus era mais importante que os bens. Deus era mais importante que a sua saúde. Quem você tem escolhido como mais importante de sua vida? Seus negócios? Sua família? Seus bens? Seus projetos? Onde está Deus em tudo isso? Que parte Deus ocupa em tudo isso na sua vida? No seu coração. Onde está Deus no seu coração? Que parte Ele ocupa no seu coração? Porque se Ele ocupar verdadeiramente o seu coração, você não o abandona. Mesmo que aconteça coisas horríveis na sua vida. Porque, irmãos, nós vivemos numa guerra. Satanás sempre vai querer nos destruir. É o trabalho dele nos destruir. Ele não nos quer no céu. Ele não quer que a gente vá para o céu. Então, nós sempre vamos ter guerras, problemas. Nós sempre vamos ter dificuldades. E muitas vezes a gente pensa que é só o problema da política, problema não sei do quê. Não, às vezes é provação, é Satanás tentando nos atingir. E, infelizmente, na maioria das vezes, ele tem derrubado as pessoas. Nossa fé está frágil. Nós vivemos um tempo de uma fé frágil, construída em cima de promessas de homens que se dizem de Deus, mas não são. Olha, gente, é umas aberração por aí. O pastor José fica bravo comigo às vezes, porque tem umas pessoas que, com perdão da palavra, não dá vontade de pegar um pau e dar na cabeça do abençoado, né, gente? Que é umas aberração assim demais da conta. Eu vi um vídeo hoje de uma pessoa que se intitula pastor, vendendo ovo de Moisés. Não sei de onde que ele tirou esse ovo de Moisés. Mas as coisas chegam a um cúmulo que perde a razão, né? Mas eles têm que pôr alguma coisa da Bíblia junto, né? Vendendo, irmãos. Um monte de cartela de ovo lá. Ovo ungido. Você vem aqui pegar o ovo ungido para você ser próspero. Para você ter bens. Quem não participar não vai ter bens. E aí você pega o ovo ungido e deixa uma oferta de R$1.000. Olha que absurdo, irmãos. Absurdo quem faz uma coisa dessas, é ou não é? Mais absurdo quem vai e pega e cai numa besteira dessas. Olha, tem gente que merece ser enganado mesmo, gente. Perdão da palavra. Porque se eu me digo cristão, eu preciso, no mínimo, conhecer o que está escrito aqui. Conhecer o que a Bíblia diz. Para que eu não caia nessas bobeiras aí. Mas ninguém quer ler a Bíblia mais hoje em dia. E aí cai nessas besterol aí de ovo ungido. Meu Deus do céu. Já se fez de tudo aí. Rosa ungida. Nossa, vassoura. Chave. Tijolo. Não é? Sal grosso. Gente, já tem... Sabonete. Ai, meu Deus. E
E por que tanta gente cai, irmãos? Porque não conhece a palavra de Deus. E não conhece por quê? Porque não quer conhecer. Porque hoje a gente compra a Bíblia no Mercado Livre. E tem Bíblia de R$20. Tem Bíblia de R$20 no Mercado Livre. Então, se foi o tempo de que eu tinha uma desculpa que eu não tinha Bíblia. Porque hoje, se compra hoje à noite, amanhã cedo, já estão entregando na porta da sua casa. Então, tem pessoas que estão sendo enganadas porque é mais fácil, entre aspas, né? É mais fácil eu entregar R$1.000 aqui ou eu estudar a palavra? O que é mais fácil? Entregar R$1.000 aqui e levar um ovo para casa e chocar o ovo, ver se nasce alguma coisa, né? Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos ter mais compreensão das coisas de Deus. Falta compreensão das coisas de Deus. E Jó, ele não estava pecado, os amigos não entendiam, mas ele sabia em quem confiava. Ele sabia. Irmãos, nós precisamos conhecer quem nós servimos, conhecer Deus. Estudando a palavra, esse é o jeito de conhecer a Deus. Mas isso exige de nós tempo, dedicação. Coisa que ninguém mais quer hoje em dia. Porque hoje em dia essa internet ajudou em muita coisa, mas é que é tudo pronto, né? E a gente acha que com Deus é do mesmo jeito. E não é. Com Deus eu preciso tirar tempo. Eu preciso dobrar meu joelho, eu preciso orar. Com Deus não é 2 segundos, não. Então, nós precisamos. Jó, depois que ele passa tudo isso, o que acontece com Jó? E passou, hein? Depois que Jó passa tudo isso, o que acontece com Jó? No capítulo 42, de Jó, depois dele ter tido uma conversa boa com Deus, Deus ter mostrado um monte de coisa para ele, olha o que diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, depois de passar tudo que ele passou, ter se mantido firme, aí Deus vem, tem uma conversa com ele, mostra a grandeza de Deus para ele, mostra umas coisas para Jó, e Jó chega à conclusão que ele precisava conhecer mais Deus, que ele ainda não conhecia Deus verdadeiramente. Dá para acreditar nisso? Depois de tudo isso, ele diz assim, olha o que ele diz: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensina. Olha, Jó chegou à conclusão que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele estava vendo Deus. Mas irmãos, ele já não era o Jó, que passou firme por tudo que ele passou, sem negar a Jesus. Sabe o que está acontecendo com nós cristãos de hoje? Nós achamos que já está bom o que a gente sabe de Deus. Eu já conheço Deus, está bom. Será? Será mesmo? Jó, Moisés, me levam sempre a ver que a gente tem que estar sempre querendo mais de Deus. Mais de Deus. Nunca está bom o que eu sei de Deus, eu preciso saber mais. Mais.
Quanto mais eu conheço Deus, mais eu posso conhecê-lo, porque Deus é infinito. Ele é infinito em conhecimento. Será que nós não estamos nos achando muito sábios já? Pelo pouco que nós sabemos de Deus? Eu já li a Bíblia, eu já li o Novo Testamento uma vez, tá bom, né? Será? O quanto você conhece de Deus, irmãos, e é o quanto a gente conhece de Deus, que vai ou não nos manter firmes no dia mau. Porque no dia mau, e ele vem, é o que a gente conhece de Deus. É a certeza que nós temos e a confiança que nós temos em Deus, que vai nos ajudar a passar pelo dia mau. Ou sucumbir a ele. Porque é aí que a nossa fé é provada. É aí que as coisas são ferro e fogo mesmo. Que você tem se dado por satisfeito do que você conhece a Deus já? Irmãos, Moisés é um personagem que eu admiro demais. Moisés tinha visto coisa que a gente não consegue nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar uma praga. Moisés viu as 10. E a mais terrível de todas, que foi a morte do primogênito. Aí ele vê o mar se abrir. Você tem noção disso? Vê o mar se abrir. Vê descer maná do céu por 40 anos. O povo sendo alimentado. Quando o povo pede carne, ele vê codornizes vindo lá para matar. Olha o que Moisés viu de Deus. Mas o que a gente vê? Moisés vai para o monte receber os 10 mandamentos, fica 40 dias na presença de Deus, falando com Deus. Ele volta e o rosto dele brilhava. De tão forte a presença dele com Deus. Um homem que viveu tudo isso. Ele chega para Deus, eu quero mais, Deus. Eu quero te ver, Deus. Tudo que ele tinha visto e provado de Deus, ele ainda queria mais alguma coisa. É essa vontade de Deus que nós devemos ter, irmãos. Essa vontade, eu quero mais de Deus. Eu quero mais alguma coisa, Senhor. Eu já experimentei isso, agora eu quero mais uma coisa. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Irmãos, nós não clamamos mais nem pelo batismo no Espírito Santo, quanto mais para ver a face de Deus. Parece que nós estamos contentes com esse nível raso de vida cristã que a gente vive. Ah, já está bom, já conheço Deus, está bom. Talvez você vá para o céu, mas você perca de viver coisas tremendas com Deus. Você perca de viver experiências tremendas com Deus. Você perca de ser usado tremendamente por Deus. Talvez você seja a pessoa que Deus queria usar para mandar um defunto levantar. Mas você não quer. Nós não queremos mais. Deus, está bom assim. Está bom. Já está bom o que eu sei. Irmãos, Jó chegou no final e falou, ah, não, eu te conhecia só de ouvir falar. Eu precisei te conhecer mais profundamente, Deus. E foi nessa experiência que ele conheceu profundamente mais de Deus. Irmãos, hoje, Deus está falando para nós que nós não precisamos passar por experiências amargas para conhecer mais de Deus. Nós podemos buscá-lo e ele pode se revelar a nós. Mas às vezes, Deus vai permitir que a gente passe por experiências amargas, para que assim, então, a gente busque a Deus. Qual a maneira que você quer? Qual a maneira que você quer? Que nós possamos, irmãos, aprender com Jó e buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque é isso que Deus procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos ser como Jó. Eu quero mais, eu preciso conhecer mais Deus. Preciso mais de Deus. Se encha de Deus. E você vai ver
grandes coisas acontecer na sua vida.